Eu quero ler somente versos 34 e 42 do capítulo 4 do Evangelho de João. Vamos falar da mulher samaritana, fazer alguns comentários e depois vamos fazer uma aplicação para abençoar a sua vida. Verso 39, 40 até o 42 do capítulo 4 de João diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, o que eles diziam? Já agora, não é pelo que disseste a nós que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador de todo mundo. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nosso coração. Poder ocupar o seu assento, por favor. Mas eu gostaria de intitular esta reflexão como arrependimento. Pastor, por quê? Porque é um culto de quarta-feira, uma reunião de quarta-feira pequena, e aqui talvez só tenham crentes que já foram salvos em Jesus, já foram batizados, estão aqui na casa de Deus somente para cultuar o Senhor. Mas eu ainda assim, eu quero crer que esta é uma boa oportunidade para falarmos sobre arrependimento, caminho da restauração e da transformação do ser humano. Diga comigo, arrependimento é o único caminho para a restauração e para a transformação de qualquer ser humano. Tudo na vida de uma pessoa, de um indivíduo, tem seu início ou recomeço no primeiro passo que ele dá para a sua vida, que é o arrependimento e um caminho de volta a Deus. Tudo tem seu início na vida de um homem quando ele se depara com a realidade da necessidade que ele tem de Deus na sua vida. Atenção agora a esse detalhe. Talvez a gente tenha lido e relido várias vezes um texto muito conhecido que é Lucas 15, que fala do filho pródigo. E foi ali justamente naquilo que concebeu o coração dele, porque não está nos lábios, não estava no desígnio daquilo que ele estava falando, não estava nas suas palavras, estava na intenção real e viva do seu coração, a qual Deus de fato se interessa. Deus não está muito interessado no que nós falamos, mas no que se passa neste coração. Olhe para mim rapidamente, o que se passa aqui para Deus é muito mais importante das inúmeras palavras bonitas que a gente forja para Ele. Quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós falamos lindas palavras para Deus e aquela retórica bonita de oração, Deus não se encanta com isso. O que Ele se encanta, aquilo que o salmista disse no Salmo 51, coração quebrantado e compungido, não desprezará o Deus da nossa vida. Quando a gente olha para o modo com que o filho pródigo, ele encara a sua real condição. Se você quiser, volte à Bíblia, capítulo 15 de Lucas, versos 14, eu já estou lá em Marcos, deixa eu voltar. Capítulo 15, a partir do verso 17, melhor dizendo, você vai olhar que ele estava vivendo uma realidade, ele estava olhando para a sua real necessidade, e a sua real condição de vida segundo a sua escolha, e ele vê que aquela vida não era a vida que ele tinha com seu pai, não era uma vida que ele tinha na casa paterna. Então ele olha e vê que os empregados de seu pai comiam melhor. Então, caindo em si, disse, o que ele disse? Quantos trabalhadores de meu pai têm o quê? Pão com fartura, e aqui eu estou morrendo de fome. Olha o que disse esse rapaz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi o quê? Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O que diz o verso 20? Levantando-se, foi para o seu pai. E diz o texto: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou, e o filho lhe disse o quê?
o que estava cheio o seu coração, do que tinha proposto o seu coração, da realidade que estava diante dele. Eu pequei contra o céu e pequei contra o meu pai, já não sou digno de ser chamado filho. Quando eu estiver com meu pai, eu direi isso. O que se passa no coração é o que se fala nos lábios daquele homem. O que se propôs o coração é o que se falou os lábios do filho pródigo. Irmãos, o caminho de volta, o recomeço é o caminho de arrependimento, e foi esse caminho que trouxe uma restauração completa na vida do filho pródigo, irmãos. O arrependimento é a resposta que o homem, que nós seres humanos devemos dar mediante a verdade do evangelho, quando ela é anunciada e pregada a nós. O único meio do homem entender e aceitar o evangelho é respondendo a esse evangelho com a sua vida, como foi feito com o filho pródigo, quando ele entende que a sua vida longe de Deus era um fracasso, quando ele entende que a sua caminhada longe da casa do pai só estava lhe trazendo prejuízos, só estava lhe trazendo uma falsa expectativa de que é tudo muito bom, tudo muito bem, mas depois ele entende, ele concebe na ideia, dizendo: eu estou fazendo uma loucura. Na casa de meus pais, eu tinha uma comida, os meus funcionários comiam melhor do que esses porcos. Então ele entende aquilo, volta para a casa do pai, e aquele é o caminho, é a resposta que ele deu, mediante a um convite, o convite da graça de Deus. Olha o que diz Atos 2:37, com Pedro, ele prega o evangelho, quando ele abre ali o entendimento daquelas pessoas à luz da palavra, e olha o que eles perguntam, ouvindo estas coisas, verso 37 do capítulo 2, ouvindo as coisas que Pedro dizia, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que, irmãos, o que nós faremos agora? Irmãos, o arrependimento, a resposta que o homem deve dar mediante a verdade do evangelho que lhe é anunciada. Pedro prega, Pedro abre a sua boca, Pedro anuncia o evangelho, diz a tudo e a todos, e naquele momento a resposta que o homem dá é justamente essa: o que nós faremos? Pedro responde, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos. A resposta de Pedro é enfática, a resposta de Pedro é bíblica, a resposta de Pedro é a resposta que todo homem deve dar para ter acesso ao Pai, para ter acesso a uma vida eterna. E ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e assim vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Se você quiser ler o outro texto, mas talvez a gente vá demorar um pouquinho nessa leitura, mas é só nós nos lembrarmos de dois personagens, Filipe e Eunuco. Quando Filipe se depara com o eunuco lendo as escrituras, ele olha para aquele homem lendo as escrituras e pergunta: entendes o que lê? Ele diz: não entendo, porque não tem quem me ensine. Filipe ensina o eunuco, Filipe apresenta as escrituras, anuncia, prega a Jesus. E aquele eunuco naquele momento olha no caminho com o carro e diz: aí está a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe prega e ele fala: se creres, aí sim é lícito. Se é lícito, sim, se creres. Eu parei para pensar nessa frase: se é lícito ou se não é lícito. Quando Pedro responde, Filipe responde: eis aí a água, o que me impede? Bom, nada impedia a Filipe de batizar o eunuco, mas uma coisa era certa, tinha que haver no coração um desejo. Eu disse que o arrependimento é a resposta que o homem deve dar mediante ao evangelho pregado, a palavra pregada. E aquele homem disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só para conferir, capítulo 8, para que não fique nas minhas palavras, olha o que diz o texto, capítulo 8, verso 35 e 37, só a última parte para você ler como é que esse homem entende. Ele diz assim, verso 37, Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. Então o detalhe está aqui, ó. O detalhe do filho pródigo estava aqui. O detalhe dos irmãos que ouviram a mensagem de Pedro estava onde? Estava aqui. Onde estava o detalhe do coração, o detalhe da vida do eunuco? Estava aqui. Não é no professar, não é no dizer eu estou querendo me batizar, eu quero uma vida, não, é aqui. Ele disse: se creres de todo o coração. E diz o texto, respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa foi a resposta quando o carcereiro olha para a cela e não vê Paulo e Silas, quando o carcereiro se desespera
com uma possível sentença, porque aquilo possivelmente era uma tradição entre os romanos. Se um soldado deixasse um fugitivo, um prisioneiro fugir, ele teria que automaticamente fugir ou se matar, ou a sentença de morte estaria sobre a sua vida. E aquele homem se desespera e diz: agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar minha própria vida. Paulo de Silas disse: se não, faça tal coisa. Aí ele pergunta aquela frase que todos nós sabemos e conhecemos: o que eu faço para ser salvo? O que Paulo e Silas responderam? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Mas acabou aí? Não. O que ele acontece? Ele prega a palavra, ele anuncia o evangelho, ele apresenta o caminho que é Jesus, ele mostra que o arrependimento é a única resposta que o homem deve dar para que ele seja salvo. E naquele momento ele aceita o evangelho, ele acredita em Cristo, ele confessa a Cristo, e ele e a sua casa são batizados. Que coisa maravilhosa, irmãos. A mudança na vida de um indivíduo começa quando ele recebe a verdade de Deus e ele abandona dele. Isso acontece. A minha mudança, a nossa mudança radical, total, só pode acontecer e só vai acontecer quando a verdade de Deus ocupar a minha verdade, tomar conta do meu coração, quando eu deixar de falar aquilo que o meu coração não quer, e quando o meu coração se encher daquilo que Deus quer, aí sim a mudança na minha vida vai ocorrer totalmente para a glória de Deus. Mas quando eu disser, simplesmente por querer dizer, ou porque alguém precisa ouvir, isso não acontece. Precisa acontecer como ali no filho pródigo, quando ele disse: levantar-me-ei, e ele se levantou. Irei ter com meu pai, e ele teve. Direi ao meu pai, e ele disse. Isso é o que o coração tem que estar cheio e a boca falar, irmãos. Mas a gente olhando para esse texto do capítulo 4 do Evangelho de Jesus, a gente vai olhar para a mulher samaritana e a gente vai entender um pouquinho como aconteceu a mudança na vida dela, porque o capítulo que nós lemos, o versículo que nós lemos, vai mostrar o resultado. Você pode ler comigo aquilo que está no versículo 39, mais uma vez? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude de quem? Do testemunho da mulher. O que aconteceu com ela, com Jesus, é que a gente vai descobrir agora rapidinho, que você já sabe. Mas o que aconteceu com ela ali, ela levou para Samaria, e lá em Samaria todos, a partir do testemunho dela, começaram a crer no evangelho. Mas de que forma essa transformação ocorreu na vida desta mulher? Primeiro, através de um encontro. Diga comigo: através de um encontro com Jesus. Pastor, como é que eu posso ser salvo? Talvez assistindo Cristo em casa, talvez assistindo Cristo na rádio, talvez sendo crente de casa, talvez sendo crente tão somente na internet. Pastor, eu sou um bom ouvinte da palavra de Deus. Quando eu boto o meu iPhone aqui, quando eu boto o meu iPad aqui, quando eu coloco o meu telefone, meu smartphone aqui, eu pego aquelas melhores mensagens, mas eu não vou na igreja, eu não gosto de igreja. Não gosto de igreja, eu gosto de pegar as mensagens, eu gravo quando eu estou caminhando, estou no trem, estou no ônibus, estou no passeio, eu estou ouvindo a mensagem. Que bom, isso também edifica, mas igreja é lugar de crente. É aqui nesse lugar que nós podemos ter encontro. Não que os outros lugares nós não podemos ter, porque muitas pessoas tiveram encontros como este episódio da mulher samaritana, que teve um encontro num poço, num lugar onde ela estava tirando água, ela teve um encontro, mas foi através desse encontro que a mudança da sua vida ocorrera. Deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos buscar ter dia a dia esse encontro com Jesus, para que a nossa vida se transforme completamente. Diga para a pessoa que está próxima a você: ter um encontro com Jesus dá-nos a oportunidade de uma vida transformada. Esse encontro, como é que ocorreu? No encontro com a mulher samaritana, Jesus rompeu 3 barreiras de preconceitos. Primeiro foi a cultural, depois foi a racial, depois foi a religiosa. Na cultura, eles podiam pensar em tudo, menos que a cidade que Jesus estava, numa cidade de bêbados. Jesus quebra uma barreira cultural completa naquela cidade. Quando ele se aproxima de cá, os discípulos de Jesus tentaram convencer a Jesus de passar pelo caminho do Jordão. Possivelmente os discípulos de Jesus convenceram a Jesus, ou tentaram, de colocar ele pelo caminho dos salteadores,
que era uma outra rota onde os mercadores iam, mas ali tinham ladrões, tinham salteadores, tinham pessoas que podiam assaltar, podiam maltratar os discípulos de Jesus e o próprio Jesus. Mas Jesus disse: não, eu vou pelo caminho dos bêbados, eu vou pelo caminho de Samaria, eu vou pelo caminho da mistura, eu vou pelo caminho aonde as pessoas não querem ir. Olha para mim rapidamente. Jesus quebra qualquer preconceito para salvar uma vida só. Uma vida só é importante para Jesus. Você concorda com isso? Para uma vida só é importante, e ele quebra completamente essa barreira da cultura. Sicar era uma cidade de bêbados, era uma cidade onde as pessoas viviam embriagadas. A segunda barreira que Jesus quebra é a questão racial. Os judeus tinham mistura com os gentios, e aquela nação, aquela raça samaritana nascera, e os judeus da nacionalidade ali não queriam saber de ter mistura com esse povo. Jesus vai lá e quebra essa mistura. Ele também quebra a barreira religiosa, quando aquela mulher olha para ele assim e fala assim: vem cá, mas os meus pais disseram que é neste monte que se adora verdadeiramente. Jesus disse: nem neste monte, nem é naquele. Olha aqui que diz o texto, versículo 16, versículo 19. O Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta, disse a mulher para Jesus. Aí olha o que ela disse para ele: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém que é o lugar que deveis adorar. Olha para mim, ali estava uma guerra denominacional. Era uma guerra de denominação. Eu sou da denominação lá de Jerusalém. Não, eu sou da denominação lá de Samaria. Eu sou crente da Batista, eu não sou crente da Nova Vida. Está uma guerra para saber quem é mais crente. Está uma guerra para saber quem é mais santo, quem vai para o céu primeiro. Olha o que Jesus fala para essa mulher acerca daquilo que ela disse. Veio o texto: disse-lhe Jesus à mulher, o que ele disse? Podes crer-me, que a hora vem, quando nem aonde você está dizendo, que é o verdadeiro lugar, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Ele afirma, porque a salvação vem dos judeus. Mas diga o verso 23 comigo: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não é no monte, mas em espírito, é em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Acabou a briga denominacional. Você não vai adorar mais aqui, nem mais ali, porque nem neste monte se adorará, nem mais dele, porque a briga não é aqui, a briga é aqui, irmãos. O problema está aqui. O problema não está no rótulo da igreja, o problema não está onde estavam se adorando, o problema é que o coração estava impregnado de coisas do mundo. E às vezes nós somos exatamente como a mulher samaritana. Nós somos preconceituosos, e Jesus quebra o preconceito da cultura, quebra a barreira da racial, quebra a cultura religiosa completamente, só para mostrar para aquela mulher que Ele era Senhor e que Ele estava ali para salvá-la. Nessa noite talvez tenha entrado algumas pessoas nesse lugar que estão vivendo um momento como essa mulher, solitária, buscando água num poço ao meio-dia, uma hora que talvez muitas pessoas não queriam estar ali, porque era o lugar onde as mulheres estavam em fuga, principalmente as dessa profissão, estavam em fuga para que ninguém pudesse estar constrangendo essa mulher. E Jesus passa na hora certa, tem um encontro exato com essa mulher, quebra completamente todas as barreiras com ele. Nesse encontro é interessante, algo notável que está aqui no texto. Foi o pedido que Jesus fez a ela. Jesus falou o que para ela? Dá-me, os irmãos estão aqui? Dá-me água. Veja o texto comigo, por gentileza. Olha o que diz o versículo 8, capítulo 4. Deixa eu só me encontrar. Estava na fonte quando cansado de viagem, versículo 7 diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse o que? Verso 7 no final: dá-me desta água para que eu beba. Uma coisa interessante, como diz o pastor Luiz Carlos sempre, é que Jesus faz um pedido para esta mulher. Veja comigo rapidamente. Ele está com uma pessoa que está em fuga,
Ele está com uma pessoa que está querendo estar sozinha, porque aquele momento era o momento dela, tirando água de um poço. Guarde muito esse detalhe, poço. Ela estava ali dizendo assim: este é o poço que Jacó, nosso pai, abriu. É aqui que ele tirava água para ele e para os gados. E ela diz: aquele poço ali é meu, aquilo ali foi a gente que abriu, aquilo ali é direito nosso. E Jesus faz um pedido para essa mulher quando tem um encontro com ela. Ele diz: dá-me de beber. Olha o método que Jesus usa para chamar a atenção dessa mulher. Pede-lhe um favor: dá-me água. Eu aprendi uma coisa com um professor que eu tive, que disse: existe duas maneiras de você conquistar o coração de uma pessoa: peça-lhe um favor e faça-lhe um favor. Você quebra completamente uma pessoa arrogante, você quebra completamente uma pessoa altiva de espírito, quando você se aproxima dela e diz assim: pode me fazer uma gentileza ou um favor? Ela está se colocando acima de, aliás, você está colocando ela acima de você. Quando você diz assim: você pode me fazer um favor ou uma gentileza? Ela sobe um degrau acima e diz assim: o que é que você deseja? O que Jesus está fazendo para chegar ao coração desta mulher é dizendo para ela assim: eu preciso de você. Mas na verdade, quem precisava de Jesus? Quem precisa de Jesus aqui? Somos nós, mas ele que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Foi ele que disse para Jesus, para a mulher assim: olha, dá-me de beber. Ele não precisa da gente, ele não precisa nos chamar perto dele, porque ele não tem problema de solidão. Ele não precisa da nossa água, porque ele é fonte de água para todos nós. Mas ele usa uma estratégia para quebrar outra situação na vida dessa mulher. Enquanto todos estavam ali, querendo estar longe daquela mulher, Jesus valoriza aquela mulher. Uma vez eu peguei um certo irmão nessa rua de frente. Ele era um pastor desviado. Acredite, um pastor afastado do evangelho. E eu não sei o que é pior: evangelizar quem não tem Cristo ou evangelizar crente afastado. Porque o crente afastado é cheio de argumento. Ele fala do porteiro da igreja até o presidente da congregação. Ele fala mal de todo mundo. Ele chega a citar a própria mulher dele: minha mulher também não ajuda em nada para a minha salvação, ela quem me ajudou a me afastar. Mas certa feita eu peguei um pastor nessa rua, no finalzinho dessa rua, próximo a uma igreja que tem ali que você conhece muito bem. Eu passando e o Alex para ele, o Alex prossegue, eu seguro ele e digo: meu irmão, e comecei a falar do evangelho para ele. Falei: meu, aonde você for na Bíblia, eu chego primeiro e te falo onde está o texto. Eu falei: que bom, mas o seu conhecimento não serviu para nada. Você hoje está na condição de perdido, afastado e com a herança perdida, e o único destino que você tem é para o inferno. Preciso lhe falar mais alguma coisa? Não. Então o argumento desse homem foi o seguinte: eu não preciso que você me fale nada, mas eu usei a estratégia que Jesus dizia. Então me ensina, o que você sabe? E ele era um mestre. Ele esteve aqui num domingo de manhã e num domingo de noite, nunca mais voltou. Ele era um mestre. Eu falei: então diga, me ensina, me fala da palavra. E nós passamos quase 45 minutos o homem me dando uma aula de teologia. Só que não adianta quando não está aqui. Tem que estar aqui, mas tem que brotar daqui de dentro. Ele me deu uma aula de teologia, mas ele não servia para nada a aula de teologia dele. Sabe por quê? Porque ele não tinha aquele que é a fonte da vida. Enquanto todos fugiam daquela mulher, olha o que Jesus faz. Jesus se aproxima dela, mostra que ela tinha valor através de um simples pedido. Através de um simples pedido, Jesus está quebrando completamente uma barreira entre ele e ela. Ele não precisava dela, mas disse assim: dá-me água de beber. Dá-me água para que eu beba. Olha como é que Jesus trabalha para salvar, para trazer uma pessoa de volta para ele, irmãos. Além de quebrar uma barreira cultural, falando com uma mulher em público, que talvez fosse algo muito perigoso para um judeu, principalmente para Jesus, ele desperta a sua curiosidade. Outro detalhe interessante do texto: sabe por que ele desperta a curiosidade? Olha o que diz o versículo 10 e 11. Replicou-lhe Jesus. Não, perdão, verso 9, por favor, desculpa. Verso 9. O que diz o texto? Então lhe disse a mulher samaritana, leia comigo, por favor. Como sendo tu judeu? Olha a pergunta que ela faz. Deixa eu melhorar essa pergunta. Como sendo tu judeus, pede-me de beber água?
a mim, que sou o quê? Samaritana. E diz o texto aqui, porque os samaritanos não se dão com os judeus não se dão com os samaritanos. Além de quebrar a barreira racial, além de quebrar a barreira religiosa, além de se colocar abaixo, jogando a mulher para cima, fazendo-lhe um pedido, Jesus quebra completamente aquela mulher, trazendo curiosidade ao coração. Como sendo tu, ela estava pensando assim: tem alguma coisa além da água que ele quer? Tem alguma coisa além da água que ele está desejoso? Não era dos serviços dela, mas era da salvação da sua alma, da salvação do seu coração. Segunda coisa que a gente vê motivada aqui, a transformação daquela mulher, além do encontro que ela teve com Jesus, foi uma oferta que Jesus fez para ela. Verso 10, leia comigo, olha o que diz o texto. Jesus lhe disse, respondeu-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, o que diz o texto? Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Verso 11, respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És porventura maior do que Jacó nosso pai, diz o texto, que nos deu o poço, para qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, o quê? Quem beber desta água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, o que diz o texto? Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Evangelho é o convite, o Evangelho é uma oferta de Deus a todos os homens, e a salvação é uma oferta universal estendida a todos os homens sem distinção. Quer idoso, quer menino, quer pobre, quer rico, quer preto, quer branco, a salvação do Evangelho é gratuita, é um convite universal. E a oferta que Jesus fez foi para mostrar àquela mulher que a água que ela estava tirando daquele poço todos os dias, ao meio-dia, não lhe trazia satisfação, mas só felicidade. Tem diferença, pastor? Tem. Satisfação é ter a Cristo, não a maior. Prazer já visto, sou de Jesus. Satisfação sem fim. Existe, pastor, diferença entre felicidade e satisfação? Existe. E isso é demonstrado por dois símbolos aqui: a água da cisterna e a água da fonte. Jesus está dizendo: a água que você está tirando desse poço trouxe-te felicidade das suas necessidades toda semana. Todo dia você vai lá, você joga uma cordinha lá, você pura o poço e você volta para casa feliz da vida porque você tirou sua água. Você volta no dia, mas todo dia você precisa ir e vir, pegar e voltar, porque você precisa estar sempre em busca da felicidade. A satisfação é aquela que Jesus falou assim: eu, porém, lhes dou uma coisa, lhe der a água que nunca mais você vai precisar voltar lá, para que você tire novamente, porque a água que eu lhe der jorrará no teu coração, para a vida eterna, ou seja, para todo sempre. Meus irmãos amados, não há nada nesse mundo, era o que Jesus estava dizendo para aquela mulher, queria satisfazer a vida dela para sempre. Não há nada neste mundo, por mais valioso que seja, quer prazeres, quer dinheiro, quer mulheres, quer homens, quer sucesso, não há nada neste mundo que seja mais valioso ou que possa satisfazer mais a necessidade do coração de uma pessoa do que Jesus. Ela está dizendo: essa água que você está tirando desse poço é uma cisterna, é um poço onde a água fica parada. Você volta no outro dia, a água está parada, mas a água que eu lhe ofereço, ela é uma fonte a jorrar. A diferença está justamente aí. O mundo oferecia para ela uma felicidade, Jesus a satisfação de tê-lo como Senhor da sua vida. Quem sabe nesta noite, quem sabe, nesta noite esteja alguém como esta mulher samaritana, excluída, jogada de lado. Hoje eu amanheci, eu acordei com um espírito de evangelista, de querendo ganhar uma vida para Jesus. Não é como aquele dizendo assim: eu preciso colocar mais uma pedrinha na minha coroa para que eu ganhe lá um elogio de Jesus. Não é essa a intenção,
da minha vida, irmãos, pode ter certeza. Mas a intenção da minha vida é fazer com que essa pequena reflexão alcance teu coração a dizer para você que Jesus é a coisa mais importante, é o maior objeto da nossa vida de adoração e que nós devemos pegar para nós e nunca mais largar, porque Ele para nós é como uma fonte, não é um poço. Ele não é só aquela fonte que nos traz felicidade, é uma fonte que nos traz satisfação eterna. Os dias podem estar maus, os dias podem estar nebulosos, os dias podem estar muito difíceis para nós, mas quando a gente olha para Jesus, a gente diz: Senhor, em Ti eu posso crer no amanhã. Satisfação é ter a Cristo. Eu ontem precisei resolver algo um pouquinho longe daqui, e eu passei algumas horas sozinho, resolvendo lá com algumas pessoas, e tirei para orar. No meu dobrar de joelhos, a primeira coisa que eu falei: Senhor, eu estou fazendo um esforço sobre-humano aqui para tentar me lembrar de qual foi o dia que o Senhor me abandonou. Eu comecei a dobrar no meu joelho no chão e falar para Deus: Senhor, eu quero me lembrar qual foi o primeiro dia. Olha para mim, você lembra qual foi o dia que Jesus te abandonou? Levante a sua mão. Não tem ninguém nesse lugar que possa ter o direito de se levantar e falar assim: eu quero testemunhar qual foi o dia que Jesus me abandonou. Eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, por mais que eu vá lá nos arquivos do meu coração, por mais que eu puxe na memória do meu HD do eterno, eu não vou encontrar um dia em que Jesus e o Senhor tenha me abandonado. Até aqui me ajudou o Senhor. Por isso, não tem porquê fazermos como o filho pródigo, abandonarmos o Senhor, a causa do Pai. Por isso não tem o porquê nós não olharmos para esta mulher e termos este exemplo de que Jesus está mostrando a ela que a água do poço, que ela lhe traria somente felicidade, mas aquilo que Jesus estava oferecendo a ela era para a satisfação do seu coração e da sua vida. Não troque Jesus por nada na sua vida. Quem sabe nessa noite entrou alguém aqui com uma necessidade de voltar para o caminho do Senhor, de voltar de fato a beber dessas águas. Quem sabe entrou alguém nessa noite aqui com um desejo imenso no coração, talvez fugindo um pouquinho daquilo que nós naturalmente fazemos, mas quem sabe talvez aqui seja a noite de falarmos assim: este é o dia que a graça de Deus foi anunciada a você e o caminho está aberto para que você venha e aceite Ele como seu único e suficiente Salvador, mas não daqui, mas daqui. Quem sabe tenha nessa noite, abra o seu coração, não endureçam se você estiver ouvindo a voz do Senhor. Meus irmãos, para a gente finalizar, as coisas que este mundo ou deste mundo trazem uma felicidade, mas não satisfação. João, escrevendo, ele diz que o mundo vai passar, assim também como a sua concupiscência, mas os que permanecem, estes sim, vão permanecer segundo a vontade de Deus para todo sempre. E a última coisa que fez com que a vida dela transformasse completamente, não foi só o encontro, não foi só um convite que Jesus fez, mas foi a oferta aceita. Diga comigo: a oferta aceita. Verso 15, olha o que diz o texto. Disse-lhe a mulher. O que a mulher disse? Olha para mim rapidinho, antes de você ler. Os olhos do entendimento têm que estar abertos. Quando Jesus se encontra com Nicodemos, tenta explicar, ele não entende. Explica de novo, ele abre o entendimento e crê. Essa mulher ouve Jesus falar da água, ela entende que era a fonte de Jacó. Jesus: não é nada disso. Depois que ele prega novamente, fala assim: a água que eu lhe der. Essa mulher abre o entendimento e ela responde segundo o entendimento que ela teve da mensagem. Verso 15, leia comigo bem forte. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise voltar aqui para buscar. Porque quando Jesus dá, é satisfação, não é felicidade temporária. Nós estamos vivendo um tempo de inconstância, de pessoas muito volúveis, estão indo e vindo, ora estão com Cristo, ora estão com o mundo, ora estão dizendo eu louvo ao teu nome, e ora estão dançando, fazendo qualquer outra coisa que não é louvar a Deus. Esse é o nosso tempo. O tempo tem sido marcado por pessoas demasiadamente inconstantes, e essa mulher nos mostra, através do que Jesus disse para ela: a água que eu lhe der vai ser tão suficiente para você que você não vai ter necessidade de buscar em outro lugar. Irmãos, Jesus não pode ser trocado pela nossa vida por qualquer outra coisa deste mundo.
Jesus não pode ser um objeto em que a gente se apropria dele nas necessidades e abandona ele na abundância, ou na abundância da nossa vida. Ele não pode ser um instrumento para resolver os nossos problemas, e resolvidos os nossos problemas, nós voltamos a buscar outros novos problemas. Jesus não pode ser usado quando nós temos uma caixinha de fé e a gente abre a caixinha de fé lá na nossa casa e a gente pega, coloca ela na mão e vem para a igreja e começa a orar, e Deus abre as portas, e quando Ele abre as portas a gente volta, abre a gavetinha, bota a fé, fecha ela e volta a fazer o que estava fazendo. Jesus está dizendo para ela: a água que eu te der é para que você nunca mais volte a fazer o que você estava fazendo. Eu volto a dizer, irmãos, arrependimento é a resposta que o homem deve dar mediante a verdade do Evangelho que lhe é anunciada. Olha o verso 39 novamente, até o 42, e a gente finaliza. O que diz? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher. Eu imagino como é que ela deva ter chegado naquela cidade. E ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Ele me revelou a minha vida. E diz: vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles. A mensagem que aquela mulher deve ter transmitido deve ter sido muito poderosa. Ele disse: vindo pois os samaritanos ter com Jesus, imploraram que permanecesse com ele. Ele ficou só 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora, não é pelo que você fala, pelo que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador de todo mundo. A graça de Deus é distribuída a todos os homens, como nós lemos em Isaías 56. Ó, vinde às águas, todos vós, os que têm sede, só os que têm sede. Ó, vinde, comei, sim, todos, mesmo sem dinheiro, vinde e comprai, comei, com muita fartura, com muita abundância. Essa é a graça de Deus, irmãos. E ela está disponível nesta noite. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, nós vamos orar. Nós vamos levantar a nossa voz em oração. Você pode curvar a sua cabeça, por favor. Nós já vamos fazer a última parte desse culto nosso. Tudo na vida daquela mulher começou a mudar quando ela aceitou a oferta de Jesus e disse: dá-me desta água. Talvez seja a noite de você dar um passo de volta à casa do Pai, de volta aos caminhos do Senhor e de volta a beber da fonte, não do poço. A diferença entre aquela mulher que bebia de um poço, de uma cisterna, e daquela mulher que beberia da fonte é que nunca mais ela iria precisar de outra coisa, porque Jesus satisfaz completamente a nossa vida. Talvez essa noite você seja como essa mulher, ou esteja como ela, precisando. Gostaria de orar pela sua vida. Não quero que você me indique, não quero que você saia do seu lugar, mas eu quero que você creia no seu coração que esta graça está disponível a todos nós. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, que os nossos corações nunca, Senhor, jamais estejam fechados e longe do Senhor, para que nós não possamos ouvir e crer na Tua voz. E que os nossos corações jamais estejam embrutecidos para que possamos pensar e falar: esta mensagem não foi para mim, eu não preciso disso, porque todos nós somos dependentes da Tua misericórdia e da Tua graça. Que esta noite, Senhor, a salvação que foi dada e gratuitamente a todos os homens possa alcançar uma vida perdida nessa noite, possa alcançar um coração desanimado, com a vida mais inclinada para o mundo do que inclinada para Ti, bebendo de poço, não de fonte, Senhor, vivendo uma vida rasteira, Senhor, como aquela mulher estava vivendo. Mas nessa noite, que o Teu Espírito possa, muito mais do que eu, falar a cada coração e a cada vida, em um nome e por amor de Jesus, nosso Senhor. Que todos possam dizer amém. Glória a Deus.